Imagina você entrar num banco e ver uma mulher levando um senhorzinho aí na cadeira de roda, tentando fazer com que ele acorde. Ele está claramente incapacitado, desmaiado. E com o passar do tempo, chega o SAMU e um médico e constata o óbito. Parece uma cena de filme. Então, é algo que é chocante, com certeza, mas infelizmente real. Hoje a gente vai falar e desvendar, analisar um pouco mais aprofundadamente o caso do tio Paulo, que viralizou pela sua bizarrice, né, do que aconteceu, a situação da mulher, a situação do próprio senhor que estava ali, que enfim já estava sem vida. E fica com a gente para a gente tentar compreender juridicamente o que pode ser tirado dali. Então, eu esperei baixar um pouco mais a poeira sobre esse caso, porque é sempre mais seguro, isso é experiência própria. Quem é do direito, quem é operador do direito, é muito mais seguro a gente afastar um pouco, analisar as coisas depois de pensar, ver o que foi que de fato aconteceu, sem dar uma opinião muito na hora, porque a gente tem boa chance de errar. Então, ainda mais quando se trata de algo tão bizarro. Então é muito mais seguro a gente analisar assim as coisas um pouco depois de pensar. Mas antes da gente continuar, não esquece de assinar o meu canal. Se você gosta, se você de vez em quando assina aqui o meu canal, clica aqui para me seguir, clica no gostei e quando terminar o vídeo dê o seu feedback, deixa um comentário aqui embaixo. Isso não vai te custar nada, além de alguns cliques e alguns palavrinhas digitadas no teclado, e vai me ajudar um bocado, mais do que você imagina. Pois bem, mais importante do que os inúmeros memes que brotaram na internet afora, e o brasileiro é especificamente bom nisso. Achou errado, otário? Memes esse que eu acho que constituem um profundo desrespeito com o senhor que estava ali sem vida, né? Pois eu não sei se é porque eu lido com isso quase todo dia no meu trabalho, com a morte, e eu sempre imagino que ali é uma pessoa, tem uma família, tem uma história, e ninguém queria ter o cadáver do seu pai ou avô virando meme mundo afora, né? Realmente. A história viralizou mundialmente, né? Então, galera fazendo meme, um comediante fazendo piada. Então, é algo que de fato faltou um pouco de empatia, né? E empatia faz um bem danado à saúde da gente. Pois bem, o homem que aparece na cadeira de rodas é o senhor Paulo Roberto Braga, tinha 68 anos. E a mulher que levou ele para o banco é a senhora Érica de Souza Vieira Nunes. Ela afirma que é sobrinha dele, é cuidadora do seu tio. Ela cuida aí dele, ele tá já debilitado, já idoso. A polícia, porém, está investigando o real parentesco, né? E já há uma suspeita, saiu em alguns portais, de que na verdade os dois sejam primos e não tio e sobrinho. Isso vai conhecer a luz da verdade após as investigações. A Érica, ela afirmou em depoimento que o seu Paulo tinha sido internado na semana anterior na UPA de Bangu. Ele tinha pneumonia. Ele tinha recebido alta no dia anterior. Ele ficou na UPA de Bangu no dia 8 de abril. Ficou internado lá. Enfim, idoso, né? Exige mais cuidados. Ficou internado na UPA do dia 8 até o dia 15. Então, no dia 15 ele foi dado alta. Então, ele voltou para casa. O hospital, inclusive, confirmou essa informação. Enfim, no dia seguinte o senhorzinho morreu. Agora o que acontece? Um dia depois de ele ter recebido alta da UPA, né, na terça-feira, a agência do Banco Itaú, que fica lá em Bangu, né, no bairro do Rio de Janeiro, a Érica foi levar ele até esse banco porque ele tinha solicitado um empréstimo. Esse empréstimo, ao que constam nas notícias que foram veiculadas, esse empréstimo já havia sido aprovado e ele teria que assinar um documento aí que é necessário para a questão da formalização da transferência do dinheiro, certo? Então, ela foi com ele até o banco, aliás, até um shopping, fica a 10 minutos do banco,
né, com um carro de aplicativo. O veículo deixou eles dois no estacionamento de um shopping, né, fica a 2 quadras, a 2 quarteirões do banco, né, pois a agência, em tese, fica localizada num rua que não passa carro. Então, ou seja, ele ficou no shopping. E consta que, de fato, ela ainda passeou um pouco no shopping, tomou café, andou ali pelo shopping, e o senhor, ele já parecia que estava já debilitado, já parecia que estava deitado sem movimento na cadeira de roda, né? No vídeo, né, especificamente às 13 da tarde, o seu Paulo é visto na cadeira de rodas, sendo empurrado pela Érica. Os dois já estavam saindo do elevador do shopping. No vídeo, ele já está com a cabeça tombada para o lado. Então, ou seja, no shopping, aparentemente ele já estava morto, né? Tanto ela quanto o seu Paulo seguiram dali para o Banco Itaú. Quase 1 hora depois, às 14 horas, o SAMU foi acionado de dentro do banco. Ele chegou ao local 10 minutos depois. Então, ou seja, ele é visto já pelas câmeras de segurança do shopping às 13 horas, já com a cabeça tombada, né, para o lado, claramente não, mas aparentemente morto. Às 14h10 o SAMU chega no banco e aí constata o óbito. Às 15h20 a polícia militar foi chamada e o SAMU, já aguardando, informou que o óbito do senhor havia sido constatado. Então isso torna a coisa toda muito estranha, porque perceba, ela já empurrava o senhorzinho há 1 hora, e o senhorzinho lá totalmente inerte, né? Você não e nos primeiros sinais patognômicos da morte é a perda do tônus muscular. Se você não é na área da saúde, a perda do tônus muscular é quando você perde o músculo perde a capacidade de manter-se estável, né? Você consegue manter sua mão relativamente parada porque você possui tônus muscular. Quando se perde o tônus muscular, é um primeiro sinal abiótico, um sinal abiótico imediato. Você cai com o peso do corpo todinho. Se você já viu uma pessoa desmaiada, você vê que ela pesa 2 vezes o corpo dela, porque ela realmente tá totalmente sem conseguir se manter em pé. Então, o que acontece? Aí foi quando, nesse ínterim, foi gravado o vídeo, né? Ela tentando fazer, segurando na mão dele, né? Os atendentes já estranharam a cena e começaram a gravar, né? E já notaram ali que tinha alguma coisa de errada com o seu Paulo, né? Começaram a filmar ali discretamente, enquanto tudo que estava acontecendo, e acionaram o SAMU. Tanto é que até uma das funcionárias do banco fala: olha, ele não está bem, né? Ele não está com a cor muito legal, a corzinha dele está ficando assim e tal. E aí que gerou todo esse vídeo que viralizou, né? Segundo o delegado responsável pelo caso, o seu Paulo já estava morto naquele momento, e o médico do SAMU confirmou isso. As pessoas do banco, né, achavam que ele estivesse doente, né, e chamaram o SAMU. O SAMU chegou para ver se atendia um idoso doente e constatou que o idoso não estava doente, estava morto. E aparentemente há algumas horas, né? Ou seja, de acordo com o delegado do caso, ele já chegou na agência bancária morto. O que meio que confirma o que a gente constata com a filmagem da câmera de segurança. Ele totalmente inerte na cadeira, a cabeça tombada pro lado, e a mulher arrastando ele com a cabeça claramente tombada pro lado. Então, meio que confirma isso, né? Até agora, não se sabe exatamente o que causou a morte dele, né? O que se sabe é que, segundo os médicos do SAMU, o seu Paulo estava morto naquele momento. Ele estava no guichê do caixa, estava no guichê de atendimento, e ali no local ele estava morto. Ou seja, ele constatou o óbito no local. A autópsia do ML não foi divulgada ainda, pelo menos durante a gravação desse vídeo não foi divulgada, que vai ali tentar estabelecer mais ou menos o tempo de morte, né? E existe uma área da medicina legal que é própria para isso, né? A cronotanatognose, né? O diagnóstico, estimativa do tempo de morte. Qual foi a versão da Érica nesse ponto aí? A Érica de Souza, ela foi presa em flagrante ali, depois que o SAMU chegou, constatou o óbito, chegou a polícia e apreendeu em flagrante. Ela foi presa por tentativa de furto mediante fraude, lá do artigo 155, uma das qualificadoras. Mais vilipêndio a cadáver, do 212, né, do Código Penal, ambos do Código Penal. A defesa dela afirma que o seu Paulo morreu quando estava no banco, e não antes. Ele já estava, embora ele estivesse com a cabeça tombada para o lado há mais de 1 hora,
ele morreu no banco. Para a polícia, a Érica disse que Paulo estava consciente, mas estava um pouquinho debilitado, né? Estava um pouquinho ruinzinho, mas ele estava consciente antes de chegar ao banco. E apenas ela percebeu que o seu Paulo parou de responder no momento em que recebeu o atendimento do banco. Né? No momento que ele chegou no caixa, e ela foi quando notou que ele estava não responsivo. Mas de acordo com ela, ele estava vivo até quando entrou no banco. A advogada da Érica também afirmou que o seu Paulo passou mal no banco, né? Mas que reafirma o fato de que ele chegou na unidade bancária vivo. Tanto que algumas testemunhas também serão ouvidas. Durante o inquérito policial, as testemunhas vão confirmar ou negar essas versões. Então, para a defesa dela, ele chegou vivo no banco, morreu no banco. Para a polícia, analisando as imagens e todo esse outro percalço, ele já estava morto quando entrou no banco. Né? Ou seja, a polícia não acredita que o seu Paulo tenha morrido no banco por conta de alguns detalhes mencionados pelo delegado. Né? Alguns sinais encontrados no corpo do seu Paulo. A Polícia Civil, ela explicou, a reportagem, acho que foi da CNN que eu vi, que quando uma pessoa morre, o sangue acaba se acumulando em certas partes do corpo. Quando o sangue para de circular, ele fica estancado e vai se acumulando em algumas partes do corpo. Né? A isso, em medicina legal, damos os nomes de livor de hipóstase. Né? São livores, ou livor mortis. São as manchas que aparecem na pele decorrentes do acúmulo de sangue nas partes mais baixas do cadáver. Isso vai demonstrar em que posição o cadáver estava quando morreu. Passado algum tempo, esses livores ficam fixos. Passados 6 horas a 8 horas, esses livores ficam fixos. De modo que se o cadáver se movimentar depois de 8 horas, depois de 6 a 8 horas, esses livores não vão mudar de lugar. Até as primeiras 6 horas, conforme o cadáver for mudando de posição, essas manchas vão se reorganizando nas partes mais baixas do cadáver sempre. Então, para a polícia, isso é um indício de que ele teria morrido enquanto estava deitado, porque ele encontrou, de acordo com o delegado, havia uma mancha de hipóstase na nuca. Então é incompatível com ele estar sentado, por um estudo básico desse fenômeno. Ele não estaria na nuca. Mas, de acordo com o delegado, deveria estar, se ele tivesse sentado, e a medicina legal confirmou isso, se ele tivesse sentado, as manchas seriam diferentes. Né? E não tinha nenhuma mancha no cadáver que pudesse indicar a posição sentado, de acordo com o delegado. Não vi o exame médico, então não tem como afirmar. O que a medicina legal fala sobre isso? Sobre esses livores de hipóstase? A cronotonatognose, né, estimativa do tempo de morte, baseada exclusivamente nos livores, é muito temerária. São vários os critérios para tentar estabelecer o tempo da morte. Começa por aí. Né? Baseado somente no livor de hipóstase, é muito temerário e deve ser evitado. Ainda mais que a avaliação desse fenômeno não é algo meio subjetivo, porque é embasado na percepção visual da pessoa. Né? Alguém pode achar que é uma mancha mais escura ou menos escura. O professor Higino Hércules e o professor General Veloso de França, duas renomadas autoridades na parte de medicina legal, inclusive eu baseio minhas aulas de medicina legal no livro dessas duas pessoas, elas qualificam os livores, junto com a rigidez cadavérica, como os parâmetros menos significantes para estabelecer o tempo da morte. Né? E esses dois, né, tanto a rigidez cadavérica quanto o livor de hipóstase, são associados a outros parâmetros, aí sim ela pode contribuir, mas somente ela ou somente a rigidez cadavérica é um negócio temerário, arriscado de fazer. A gente precisa ser arvorado, tem até, por exemplo, o que mede a concentração de uma substância no humor vítreo, né, dentro do olho. Tem a temperatura e o termômetro retal, mas percebam, são vários fatores que podem alterar essa dinâmica. Né? Agora, academicamente, para fins práticos, é aceitável dizer que, assim, considerando o clima tropical do Rio de Janeiro, os livores começam a aparecer logo após as primeiras horas.
da morte. Então, ali 2 horas, 1 hora, 2 horas, já começa a aparecer, né? Podem ser percebidos, né? No início como pequenas sugilações, mas depois aparece de fato uma mancha. Eles vão intensificando-se lentamente até assim, atingir o auge, né? Que elas ficam as manchas muito visíveis próximas das 12 horas. Sendo que com 6 horas elas já estão fixas, né? E depois de fixas elas escurecem, né? Aparecem mais visivelmente no corpo, né? Mas, em outros termos, com relação a diagnóstico de tempo de morte, é necessário um exame feito por um médico legista, muito mais aprofundado. Nesse caso concreto, o que se dá para fazer é uma ilação acerca do que dizem os grandes manuais de medicina legal. Né? Mas, de fato, somente um médico legista que trabalhe com esse caso, que visualize o corpo, pode aí ter uma estimativa mais correta e clara. Agora, tem uma coisa que de fato parece clara para mim. Independente do senhor Paulo ter falecido antes de entrar no banco, quando saiu do carro, em casa, entrou no carro já sem vida, ou se ele ter falecido no banco, na fila, tem uma coisa que parece clara para mim. No momento que ele estava assinando, ele já estava sem vida. Tanto que foi constatado pelo médico do SAMU. O que poderia induzir as autoridades que se tratava claramente de uma tentativa de furto mediante fraude, em concurso com o vilipêndio a cadáver. Porque ela falava com o camarada, assina aqui, tio, assina aqui, e segurava a cabeça dele, a cabeça já sem vida, né, totalmente inerte, segurava a cabeça dele e assine. Isso pra mim, na minha concepção, é o mais bizarro. Independente, naquele momento ele já estava morto. Então, se morreu há 5 minutos atrás, há 2 horas atrás, o mais importante é que naquela hora em que ela tentava que o seu Paulo assinasse o recibo, ele já estava morto. Então, ou seja, me parece que esse é o ponto focal da coisa. Óbvio, saber que horas e a causa da morte é importante, mas esse é o ponto focal. Ali, ele já estava morto. Se ela, embora não fosse médica e não sei se ela é médica ou profissional da saúde, claramente a pessoa não ia conseguir assinar. Isso pode ter sido a fundamentação da prisão preventiva dela, que ela permanece presa preventivamente aí a mando da justiça. Então, pessoal, fica essa reflexão para o verdadeiro foco da coisa. Infelizmente, o seu Paulo já estava sem vida naquele momento. Se morreu há 2 horas, se morreu há 15 minutos, mas ali ele já estava sem vida. Então isso é para ser, até considerando a teoria da atividade no nosso Código Penal. Ali, naquele momento, ele já estava morto. E a menos que ela tivesse uma forte influência de algum problema psíquico e não estivesse compreendendo totalmente a realidade, me parece uma tentativa de furto mediante fraude. Mas são coisas que ainda vão aí aparecer com as investigações. Não sei se essa mulher de repente tem algum problema psiquiátrico, não sei. Aí são cenas dos próximos capítulos. Mas isso é o que se sabe hoje do triste caso do seu Paulo. É isso, moçada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver encontrado valor nesse vídeo, clica no gostei, comenta, dê o seu feedback para saber se eu estou no caminho certo. É isso, valeu, até a próxima.